Fala, Lodi, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado, Miguel. Boa noite, Glauco. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Muito bem. Lodi, o pessoal de São Paulo já está marcando vários eventos em defesa da soberania. Tenho aqui na Faculdade de Direito. Coloca aí na tela, por favor, Gui. Acabei de colocar aí no nosso grupo. Eu acho que é o mesmo que eu tinha visto. Coloca aí na tela, que eu já tinha visto um outro evento. É o mesmo. Carta em Defesa da Soberania Nacional. É porque fizeram duas artes. Coloca então as duas artes. Vou colocar as duas aqui. Vamos colocar as duas artes. Coloca aí na tela, por favor, Gui. Essa é a primeira arte. Bandeira do Brasil. Faculdade de Direito da USP, 25 de julho, 11 horas da manhã. Hoje é dia 22 de julho, então no dia 25 é na sexta-feira. Coloca aí a outra arte. Então, por favor, Gui. Aquela outra arte também, do mesmo ato. Só para ficar marcado na cabeça das pessoas aí. Coloca aí na tela. Mesmo ato aí. Ato de lançamento da Carta em Defesa da Soberania Nacional. Lodi, hoje a gente estava comentando aqui, é o título da live, Escárnio, né? E com a foto lá dos deputados bolsonaristas com a bandeira do Trump atrás, Make America Great Again. Coloca aí de novo, por favor, aquela foto, Gui, que é a foto que marca uma época, né? Marca uma época de degradação de uma parte da Câmara dos Deputados. Eles estão degradando a Câmara dos Deputados e degradando a oposição e a direita brasileira. Mas tudo bem, não representa o Brasil inteiro, mas seus comentários sobre isso, Lodi, por favor. Bom, a gente está vivendo momentos absolutamente inéditos na história republicana do Brasil. A gente nunca teve uma agressão tão aguda de uma potência estrangeira com apoio de tanta gente aqui no Brasil. Isso a gente tem que parar para pensar, né? A que ponto chegou o bolsonarismo, a que ponto chegou o ódio ao PT e ao Lula para fazer com que representantes do povo hasteiem uma bandeira de apoio ao agressor estrangeiro. Nunca houve isso na história do Brasil. Eu lembro que há uma história importante de um debate na televisão que Luiz Carlos Prestes foi perguntado se houvesse uma guerra entre o Brasil e a União Soviética, de que lado ele ficaria. E ele, com muito tato, falou que se fosse uma guerra em defesa dos trabalhadores, ele ficaria ao lado da União Soviética e saberia que estava do lado do povo brasileiro. E o mundo caiu na cabeça dele. O que o Prestes apanhou por causa dessa entrevista, porque você pode ter qualquer concepção de vida, de esquerda, de direita. Eu quero lembrar também da resistência que os liberais espanhóis opuseram às invasões também liberais napoleônicas. Quer dizer, então, a agressão de uma nação estrangeira extrapola as nossas divergências ideológicas internas. E essa bancada do PL não está compreendendo isso. Está abraçada em Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, fazendo campanha contra o Brasil, fazendo campanha contra empregos, contra empresas, contra a soberania nacional, tudo em defesa do Jair Bolsonaro. Eu acho que vão pagar um preço caro por isso. Acho que o povo brasileiro entendeu bem o que está acontecendo em relação a esse assunto. Né? Ninguém está satisfeito com o tarifaço do Trump. Né? E ninguém aceita que brasileiro defenda um presidente estrangeiro que está querendo agredir o Brasil. É bom lembrar que eu vejo muito... Quando a gente publica as coisas, a gente vê os comentários agressivos do outro lado, né?
Eu tento entender um pouco a reserva mental dessas pessoas, né? O que está por trás desse raciocínio. E eles acham que o Lula tem responsabilidade por exercer uma política externa altiva. Quer dizer, então, muita gente comenta comigo, mas ele foi questionar o uso do dólar nas transações internacionais. Gente, se o Brasil vai comprar uma mercadoria da China, por que tem que comprar dólar para adquirir essa mercadoria? Quer dizer, então, a questão não é só de Bolsonaro. Bolsonaro é a bucha de canhão, como todo mundo sabe. É claro que o Trump tem simpatia pelo Bolsonaro por dois motivos. Primeiro, que o Bolsonaro está sendo processado por algo muito parecido com o que o Trump fez. Então, claro que o Trump, a impunidade de Bolsonaro é muito positiva. Segundo, que está provado agora que Bolsonaro é um empregado do governo dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, é claro, se eu puder destruir o Lula, que tem uma postura altiva, que tem uma postura de defesa dos interesses nacionais contra os interesses norte-americanos, eu vou preferir desestabilizar o governo Lula para apoiar Bolsonaro. Mas a questão de fundo, e é por isso que o Lula incomoda tanto o Trump, é que o Lula tem uma percepção da política internacional fantástica. Não é só que a China é o principal comprador de produtos brasileiros, o que, por si só, já afastaria qualquer ideia de que nós temos que nos aproximar dos Estados Unidos em detrimento da China. Apenas uma apreciação aritmética, isso seria impossível. Mas o que está em jogo, e o Lula percebeu isso talvez antes de muitos, é que os Estados Unidos querem impor os seus interesses comerciais e os interesses das big techs contra o interesse dos outros países. Quer dizer, então, o Brasil ele tem assumido, e aí vamos ser sinceros também, não só pela altivez do presidente Lula, mas também pela postura que o Supremo Tribunal Federal tem adotado nessa questão das big techs, o Brasil é uma pedra no sapato do Trump e da extrema-direita. Quer dizer, é engraçado perceber que a mídia norte-americana está falando isso. Trump não está num bom momento. E não é só por causa de tarifa, problemas internos muito graves. Quer dizer, então o Lula assumiu uma postura que não foi de confronto, que não foi... o Lula é um grande conciliador, como se sabe. Lula se dava bem com George W. Bush, né? Se deu bem com todos os presidentes norte-americanos com os quais ele conviveu. O problema é que o imperialismo hoje chegou a um outro patamar. O Trump ele percebe a perda de competitividade da economia norte-americana. Em poucos anos, a China vai estar à frente. Ele vê de perto no retrovisor e dá o grito desesperado. Quer dizer, impondo a moeda americana, que hoje não tem a mesma importância do que no passado, no grito, impondo seus desejos. Falou em incorporação de Canadá, de Groenlândia. O que é isso? Os Estados Unidos não chegaram à posição de primeira potência dessa forma. Chegaram seduzindo, chegaram mostrando que o que é melhor para os Estados Unidos é melhor para o seu país, o Brasil, no caso, para todos os outros. Era o sorriso de Roosevelt, né? A piada do Reagan, né? O charme do Kennedy, o que não tem nada a ver, o afago de Obama, o que não tem nada a ver com o que Trump está fazendo. Só que Trump é um presidente desesperado, de uma economia que está em decadência. Até aí, tudo bem. O que não tem nenhuma explicação são esses vira-latas brasileiros
apoiando medidas do Estado agressor contra o país. É isso, Miguel, que a gente viu na Câmara dos Deputados nesses últimos dias. Agora, isso vai ter consequências, né? Porque, na verdade, o que está se fazendo, o entorno de Bolsonaro, é uma afronta às instituições, ao Supremo Tribunal Federal, à Polícia Federal. E é bom que o governo, Poder Executivo, não está nem na linha de frente dessa briga. Está lá cuidando das tarifas, está lá cuidando da política internacional, porque o governo não manda no Supremo. O governo não manda na Polícia Federal. Se mandasse, não teriam feito o que fizeram nos governos Lula e Dilma. Então, o Brasil é uma nação institucionalmente mais desenvolvida que os Estados Unidos. O Brasil conseguiu abrir processos contra os golpistas antes que eles voltassem às urnas, o que nos Estados Unidos não aconteceu. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo num momento de ter orgulho de ser brasileiro. Ainda que a gente possa vivenciar consequências econômicas ruins, mas eu quero crer que sejam no primeiro momento. Eu acho que essa crise que a gente está vivendo é uma oportunidade que se abre. Vamos perder empregos no primeiro momento, vamos perder PIB no primeiro momento, mas o Brasil vai ser obrigado a diversificar o seu comércio e suas relações internacionais, o que é muito bom. Não é bom que a gente fique com poucos parceiros, com uma parcela muito grande na nossa pauta de exportações. Então, agora, tudo isso se o Trump for adiante, né? A gente não sabe se ele está blefando. Ele já recuou outras vezes. É claro que o Brasil não pode ficar esperando que ele recue. O Brasil tem que... Claro, o vice-presidente Alckmin está fazendo um esforço hercúleo para negociar as tarifas com o pessoal técnico do governo americano. Mas se a questão fosse técnica, se a questão fosse comercial, já tinha sido resolvido. Porque não há motivo econômico para o que está acontecendo. A crise é política. E o que o Trump quer é inaceitável. E o presidente Lula está sendo muito firme nisso, encontrando grande acolhida no cenário internacional. Acho que o que o Lula está fazendo, todo mundo quis fazer e não teve coragem. E acho que o Brasil vai receber muita solidariedade dos outros países. Agora, Ricardo, falando desse viralatismo, né, que você mencionou, a gente tem aí os entreguistas explícitos, né, aqueles que são escancarados como esses parlamentares que colocaram lá uma bandeira do Trump, né, o Make America Great Again, mas tem também aqueles que são metso, né? Por exemplo, teve um editorial do jornal Estado de São Paulo ontem que defendia que o Brasil saísse dos BRICS, né? Ao mesmo tempo que eles tinham feito ali textos, inclusive criticando o Tarcísio de Freitas por se alinhar ao bolsonarismo, por não defender os interesses daqueles que, na verdade, dos quais o Estadão é o porta-voz, né? Elite de São Paulo, elite econômico-financeira de São Paulo. Então, houve essa crítica ao Tarcísio de Freitas, mas depois também houve esse pedido que o Lula se afastasse do BRICS, né, para manter uma relação boa com os Estados Unidos. E também teve um outro fato emblemático, que foi no dia ali que o vice-presidente Geraldo Alckmin fez uma reunião com as lideranças, os presidentes das associações, né, do agronegócio que eram as mais prejudicadas. Eles deram declarações logo na sequência da reunião, todos eles muito alinhados e elogiando o governo. Uma hora depois, saiu uma nota da CNA, Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, dizendo que o governo também tinha culpa, tal, e nem citava Bolsonaro e nem relava no nome de Donald Trump. Essa crise também mostra que existe parte da elite brasileira que é entreguista demais, né, que é muito nociva, como já diria Darcy Ribeiro, mas que tem uma outra que, de repente, até, embora tenha ali um desencontro evidente com a orientação política do presidente Lula, pode fazer parte de um projeto nacional? A gente está começando a separar o joio do trigo, Ricardo?
Com certeza, né? Você falou do editorial do Estadão. Eu fiz até um post elogiando aquele editorial do Estadão, o primeiro, e depois, poucos dias depois, a gente tem esse recuo, né? Que é, desculpe, o editorial imbecil, esse que recomenda que o Brasil saia dos BRICS. Né? Assim, nem o Bolsonaro, quando foi presidente, quis tirar o Brasil dos BRICS. Não é verdade? Quer dizer, nos BRICS existe a China, que é a maior compradora do Brasil. A China compra o dobro, mais do dobro dos Estados Unidos. Quer dizer, os BRICS são um acordo multilateral que o Brasil tem uma posição de destaque. O Brasil não é a principal economia dos BRICS. O Brasil não é o principal exército dos BRICS, mas o Brasil tem nos BRICS uma posição de destaque maior que a sua participação no PIB. Quer dizer, muito em função do Lula, muito em função da Dilma, que é presidenta do Banco dos BRICS. Quer dizer, então, acho que é uma ideia imbecil por todos os aspectos. Você vai trocar isso, você vai trocar o multilateralismo, você vai trocar o comércio para o seu principal parceiro, uma instituição que lhe dá uma posição de destaque, para ser subalterno ao interesse do seu segundo parceiro. Isso não faz o menor sentido. Existe, como você falou, um viralatismo atávico nas nossas elites. Porque mesmo quando os interesses são contrariados, é que nem o escorpião, ele combina, mas mata. Né? É o caso dos ruralistas. Né? Existe um espaço, assim, eu quero elogiar mais uma vez a atuação do vice-presidente Alckmin nessa costura que está sendo feita. O Lula no plano internacional, o Alckmin no plano interno, o Lula no plano diplomático e o Alckmin no plano comercial. Está sendo uma dupla bem afinada. Então, você consegue avançar em algum momento, mas chega em determinados setores que, independentemente do prejuízo que esteja sendo causado, é atávico acusar o Lula e o PT. É muito difícil para essas pessoas reconhecerem que o Lula está certo e o Bolsonaro está errado. Quer dizer, eles vão ter que refazer a mente deles de uma forma muito difícil para o ser humano. Agora, acho que existe espaço para atrair uma parcela significativa mais racional para o lado de cá. É uma oportunidade única que o destino está dando ao governo Lula e acho que está sendo aproveitada. Tem umas repercussões aqui que eu queria trazer. Lodi, coloca aí, por favor, Gui. Primeiro, essa posição do governador do Espírito Santo, Ricardo Casagrande, do PSB. Ele deu uma declaração aqui, bem mais direta aqui, dizendo, com críticas ao Trump e dizendo que está alinhado com o Lula. Coloquei aí na tela, achei interessante. O Casagrande é uma figura assim, bem conservadora, o Espírito Santo é um estado conservador, então ele sinalizou muito para o Bolsonaro em 2022, apesar de que não apoiou propriamente o Bolsonaro, mas deu sinal, ele tem um grupo político bem de direita, pelo que eu sei, né? talvez eu esteja enganado alguma coisa, mas ele está aí, é do PSB, que é o partido aliado do Lula, mas ele está sinalizando aí uma crítica importante ao Trump, chamando as coisas pelos nomes corretos, né? Que é uma medida desequilibrada. Qualquer pessoa com mínimo de bom senso sabe que é isso, uma medida desequilibrada. E o Ricardo Casagrande, apesar até do que eu falei aqui, das críticas, ele é um cara equilibrado, né? Ele é um cara equilibrado, ele é um governador bem avaliado, se reelegeu, e é uma pessoa, pelo que eu entendo, pelo que eu acompanho do Espírito Santo, da gestão dele, é uma pessoa equilibrada. E tem outra repercussão que eu achei interessante, para a gente comentar aqui, por favor, Gui, coloca aí. Técnicos do Banco Central identificam operações com dólar pulverizadas e feitas por robôs antes de anúncios de tarifaço de Trump. Você deve ter acompanhado? Lógico que teve... que o PGR pediu investigação, a Polícia Federal começou a investigar, teve um americano que observou isso, que inclusive eu acompanho esse americano,
é um jovem que trabalha com bolsa lá, ele comenta muito política, ele viu que tem uma coisa muito estranha aqui na compra e venda de dólar durante o tarifaço. E o Jornal Nacional fez uma matéria e aí despertou o interesse aqui das autoridades para investigar isso, né? E o Eduardo Bolsonaro andou até falando ontem numa entrevista dizendo que sabia antes do tarifaço. Então, ele próprio se colocou como suspeito, né? Mas, enfim, tem essas duas notícias que mostram que o cerco está fechando aí, né? Você tem muita gente apoiando o Lula, se alinhando com o Lula, porque não tem outra saída. Nesse momento de ataque à soberania nacional, é preciso mínimo de união. Eu estava vendo uma reportagem hoje sobre o Canadá, né? No Canadá, o Canadá é um país multipartidário, com muita divisão partidária, ideológica também. Está todo mundo unido no Canadá. O Trump, os ataques do Trump uniu o Canadá todo. Eu vi entrevista com o pessoal da direita lá, os liberais. Não, agora todo mundo está unido. Entendeu? Aqui a gente vamos fazer uma estratégia nacional de união, né? Vamos colocar essas divergências de lado por um tempo. Aqui no Brasil, não está tanto assim, mas está mais do que antes do tarifaço, pelo menos. Seus comentários, Lodi. Sim, eu acho que a diferença, por exemplo, entre o que ocorre no Canadá e aqui, o que até explica a diferença do comportamento do Casagrande e do Tarcísio, por exemplo, Casagrande de um lado, Tarcísio, Zema, Caiado de outro, é que existe o interesse desses governadores da direita de herdar o espólio eleitoral de Bolsonaro. A racionalidade nacional está com Lula. Então é por isso que pessoas sensatas que não aspirem herdar os votos de Bolsonaro tendem a se unir em torno do projeto nacional que hoje é liderado pelo Lula. Agora, para esses governadores que querem ser candidatos a presidente da República com os votos de Bolsonaro, esses são os que querem mais que Bolsonaro seja preso e ficar inelegível, porque esperam herdar os votos de Bolsonaro. E aí vão se prestando a um papel lamentável. O Tarcísio de Freitas parece uma biruta, né? Porque ele, ao mesmo tempo que não pode romper com o eleitorado bolsonarista, ele não pode romper com a Faria Lima. No momento, ele está desagradando aos dois, porque a Faria Lima não engoliu o tarifaço. E os bolsonaristas usam o tarifaço como chantagem ao Brasil para tornar impune Jair Bolsonaro. Quer dizer, então, assim, o Tarcísio ele tinha uma trajetória bastante consolidada. Ele estava conseguindo unir o Centrão e a extrema-direita num projeto contra Lula. E agora ele sequer consegue agradar os dois lados. E, em menor medida, também é o drama do Zema, também é o drama do Caiado. A direita se despedaçou. Eles vão ter que se compor aí de uma forma que hoje se mostra bastante complicada. Por quê? Porque os interesses econômicos da Faria Lima, que são, de certa forma, expressados politicamente pelo Centrão no Congresso Nacional, não se coadunam com o interesse do bolsonarismo raiz, que é bem expressado por aquela postura do Eduardo Bolsonaro. Se tudo der errado, pelo menos eu me vinguei. Quer dizer, é uma postura de Nero, vai tocar fogo em tudo e pelo menos está se vingando do Alexandre de Moraes ou de quem quer que seja. É claro que a Faria Lima não vai apostar numa maluquice dessa. Quer dizer, e por outro lado, o interesse nacional hoje está aglutinado em torno do Lula. Primeiro que é o único candidato da esquerda. Enquanto a direita aí apresenta vários candidatos, já que o candidato primordial vai estar preso e inelegível, não se sabe ao certo quem vai ser o candidato da direita. Da esquerda já se sabe quem vai ser. Quer dizer, então, essa é uma vantagem número 1. A vantagem número 2 é que hoje o Lula tem espaço para captar uma boa parte
desse centro aí que se mostrava contrário às suas postulações. Quer dizer, acho que o tarifaço ele embaralha tudo, né? Muita gente... Eu nunca duvidei, aliás, já falei aqui nesse programa, eu nunca duvidei da reeleição do Lula, que acho que ainda há muitos cartuchos que vão ser jogados. Mas agora as coisas se modificaram muito do ponto de vista positivo para a reeleição do presidente Lula. E ele está encarnando bem essa postura de chefe de Estado. Tá? Eu defendo o Brasil, eu defendo a nacionalidade, não quero brigar com o Trump, mas também não vou aceitar esse tipo de posicionamento, que quem manda aqui são os brasileiros. Quer dizer, então, acho que, claro, ainda falta bastante tempo para a eleição, mas esses momentos de crise marcam a trajetória de um candidato por algum tempo. Né? E, por outro lado, você não tem um candidato da direita que tenha se mostrado numa posição firme e segura em relação a esse episódio, que é dos mais graves da nacionalidade. Assim, desde que eu me entendo por gente, eu não me lembro de nenhum episódio que o Brasil tenha sido tão agredido, e nem nos livros de história, no período anterior à nossa existência. Né? Quer dizer, então, isso muda tudo na política eleitoral. Agora, eu fico acompanhando com atenção o comportamento do Centrão. Tá? Porque o Centrão ele tem ligações muito fortes com o Bolsonaro, mas tem ligação mais forte ainda com o dinheiro, tá? com a grande elite empresarial. Então, assim, eles estão numa agonia danada. Estão tentando ressuscitar aí uma candidatura do Tarcísio que pudesse atender a esses dois lados, mas o Tarcísio parece que não ajuda também, né? O Tarcísio, a Faria Lima tenta blindá-lo ali, veio o Estaldão tentando pautá-lo, salvá-lo, mas depois aquele coração bolsonarista acaba o traindo. Então, isso tudo vai ser muito explorado pelo lado governista. Né? Hoje, não há um candidato, a meu ver, que possa enfrentar o Lula de igual para igual. Claro, as Big Techs vão jogar nessa eleição brasileira como nunca jogaram em eleição nenhuma. Mas tem uma diferença. A gente já está avisado. E o povo já está percebendo. Essa questão do Pix, gente, né, da investigação que o Trump... É uma investigação muquirana que o Trump armou contra o Brasil para justificar o seu tarifaço. Nada fica de pé ali. Mas o que eu achei mais bizarro foi a questão do Pix. Como é que você vai... Bom, primeiro lembrar que há poucos meses atrás houve um grande abalo da popularidade do Lula em função daquela fake news que o Nicolas Ferreira fez, né? Dizendo que o Lula ia tributar o Pix, que era mentira. Era mentira, mas o povo acreditou. E agora, paradoxalmente, o presidente norte-americano, que comanda aí essa cruzada a favor do Bolsonaro, diz que um dos motivos pelo tarifaço é o Pix. E o comércio da 25 de março. Parece piada, né? Assim, daqui a alguns anos a gente vai contar isso aí como anedota. Mas, veja, um governo estrangeiro não quer que o Brasil deixe de usar os cartões de crédito com bandeira dos bancos americanos porque inventou um modelo nacional onde eu posso transferir dinheiro para você sem ninguém pagar nada. Como é que um governo estrangeiro pode se opor a isso? Dizendo que está contrariando o interesse das empresas norte-americanas. Quer dizer, então a gente tem que se ferrar para beneficiar as empresas norte-americanas. Eu tenho que pagar por algo que hoje é de graça.
para beneficiar uma empresa norte-americana, isso não faz sentido na cabeça de ninguém. Quer dizer, então, assim, a racionalidade do discurso de Trump e dos bolsonaristas, ela é indigente. Então, enquanto o Lula vai na cúpula lá com Chile, Uruguai, Colômbia, Espanha, e fala de democracia, e fala de multilateralismo, o Trump fala que faz porque ele pode. Quer dizer, é uma justificativa indigente. E que, como ele também não está brigando só com o Brasil, está brigando com todo mundo, estava vendo vocês comentando antes de eu entrar, ele não tem aliados. Né? Ele brigou com a Europa, né? Ele brigou com o Japão, ele brigou com o Canadá, ele brigou com o México. Ele está do lado de quem? Com a China, com a Rússia. Quer dizer, e o Brasil começa a angariar simpatias com a sua postura altiva. E agora a expectativa de chegar ao dia 1º de agosto para ver o que vai acontecer. Né? Ô, Lodi, tem uma notícia também que eu não comentei, mas vamos comentar aqui no final, agora, é que o Eduardo Bolsonaro publicou uma carta hoje nas suas redes sociais. Coloca aí na tela, por favor, Gui. Mais uma vez, ameaçando e chantageando o país, porque você deve ter lido, os internautas também, que o Senado está formando uma comitiva de senadores para ir aos Estados Unidos, senadores de várias ideologias, vários campos, né? Uma comitiva assim, plural de senadores para ir aos Estados Unidos, para também tentar ajudar a estabelecer algum tipo de comunicação. Né? Tudo bem que a gente pode até falar, não, eles não têm nada que se meter nisso, esse é o caso do Ministério de Relações Exteriores, mas enfim, eles estão lá tentando também ajudar de alguma forma. Mas o fato é que o Eduardo Bolsonaro já explodiu essa tentativa. Você vê que ele vai se queimar com o Senado, né? Porque, ao desrespeito, ele está agindo como aqueles terroristas do Estado Islâmico, né? Lá do ISIS, né? Ele está com o Brasil, é um refém que está lá com o capuz, ele está com a faca na mão, e só ele, né, o terrorista maior, pode negociar. Ele fala isso, é um textão, não vale tudo, né? Mas só que, diante da formação de uma comitiva de senadores brasileiros, tais parlamentares não falam em nome do Jair Bolsonaro. Aí já explode a iniciativa. Essa iniciativa parece seguir o padrão de sempre. Políticos que visam adiar o enfrentamento dos problemas reais, vendendo a falsa ideia de uma vitória diplomática, enquanto ignoram o cerne da questão institucional brasileira. Ou seja, se não terminar o processo contra o Bolsonaro, ou seja, se as instituições democráticas não se curvarem, não adianta. É isso que o Eduardo Bolsonaro está falando nessa carta, e ele vai atrapalhar, vai usar todo o seu... Não é absurdo um cara como esse, que está falando abertamente contra o próprio parlamento brasileiro, a tentativa de setores do parlamento, seja que se isso é desastrado ou não, porque talvez seja melhor só concentrar tudo no Ministério de Relações Exteriores, mas, independente disso, ele está detonando a iniciativa do país de tentar resolver um problema. O que você acha, Lodi? Eu acho que o Eduardo Bolsonaro já rompeu com a institucionalidade. Assim, essa carta aí, por si só, justificaria. Tem gente que diz já não adianta que ele está nos Estados Unidos, mas acho que adianta, sim, nem que seja simbolicamente, uma ordem de prisão preventiva, né, porque ele está, obviamente, atentando contra a soberania nacional, né, contra a ordem pública, né, fazendo coação com os ministros do Supremo Tribunal Federal, e faz prova disso por escrito. Nesses processos, não tem que se discutir fatos. Os fatos são dados pelos próprios réus. Quer dizer, então, não há mais espaço para o bolsonarismo
na institucionalidade brasileira. Assim, a ordem democrática, a defesa do interesse nacional, não são mais compatíveis com o bolsonarismo. É isso que as pessoas têm que entender. É isso que os nossos parlamentares têm que entender. Essas pessoas são criminosas. Essas pessoas estão atentando contra o Brasil, contra a democracia, contra o parlamento. Foram mesmo por tudo ou nada. E o Eduardo é o mais radical deles todos. Agora, o Jair que está pagando essa festa lá. Disse também, eles confessam tudo. Se reclamam que o judiciário é parcial, reclamam que as decisões já são pré-existentes. Não é que as decisões sejam pré-existentes, é que eles sabem os crimes que praticaram. E sabem as consequências que isso vai dar, porque as coisas estão sendo levadas a sério. Quer dizer, eu acabei não comentando a segunda pergunta anterior, mas também relativa ao Eduardo. Essa movimentação que foi feita na compra e venda de dólares no dia do anúncio do Trump, evidentemente que se deu em face de informações privilegiadas. E o Eduardo Bolsonaro confessa que teve informações privilegiadas. Não estou dizendo aqui que foi ele. Seria leviandade da minha parte dizer que foi ele. Mas o que eu estou dizendo é que, houve enriquecimento ilícito em face do vazamento de informações, do uso de informações privilegiadas. 2, ele confessa que teve informações privilegiadas. Pode ser que, com as informações privilegiadas, ele não tenha tentado obter uma vantagem pessoal, mas alguém teve. Quer dizer, então isso tem que ser investigado com grande profundidade pelas autoridades brasileiras e norte-americanas. Nos Estados Unidos está dando um buchicho danado também. Não foi reportagem só aqui, lá também. O problema é que lá a institucionalidade está toda tomada pelo Trump. É muito difícil defender o interesse da população norte-americana, porque Trump ele tem a maioria na Câmara, no Senado, na Suprema Corte, e faz um jogo de ameaças. O Judiciário e o Ministério Público lá não têm a mesma autonomia que tem no Brasil. A gente, às vezes, muito reclama do ativismo judicial, mas vejam qual é a alternativa a isso. Vejam o que é um judiciário, um Ministério Público que não é independente. O Trump ele manda embora procurador que investiga ele. Aqui no Brasil isso é absolutamente impossível. Pois é, eu percebi isso também, Lodi. Né? É bom nesses momentos que a gente já criticou tanto a democracia, o arcabouço institucional brasileiro, mas quando a gente vê que tem algumas vantagens, né? Tem algumas vantagens. Eu sou a favor da autonomia das instituições, por mais que, às vezes, essa autonomia seja utilizada pelo grande capital, como foi na Lava Jato, mas o contrário é absolutamente terrível. O contrário é ditadura. Agora, é interessante perceber que, claro, quando você fala em tarifaço no Brasil, por exemplo, a laranja é muito consumida nos Estados Unidos, tá? Mas o exportador brasileiro não bota essa laranja no prato das pessoas. Existe um comerciante norte-americano que compra essa laranja para vender no varejo, não é verdade? E esses comerciantes estão acionando a justiça norte-americana contra o tarifaço, até antes mesmo dele ser efetivado. Quer dizer, então, essa é uma outra trincheira também. Questionar, e acho que Alckmin está trabalhando muito nisso, né? De conversas com empresas norte-americanas para organizar esses interesses em comum, porque gente, derrubar esse tarifaço é interesse do Brasil e dos Estados Unidos, das pessoas que moram no Brasil, das pessoas que moram nos Estados Unidos, porque abalar o comércio entre Brasil e Estados Unidos não interessa a ninguém, só o Trump, porque os interesses dele vão muito além do comércio.
Ele tem interesse ali eles querem que o Brasil seja usado como exemplo, né? Que história é essa de controlar as big techs? Que história é essa de dizer que não vai usar mais o dólar nas transações comerciais? Que história é essa de fazer um bloco com a China e com a Rússia? Quer dizer, então é um interesse geopolítico e não comercial. Só que os comerciantes norte-americanos não estão satisfeitos. E logo, logo, os consumidores norte-americanos também não estarão. Muito bem, Lodge, a gente vai ter que terminar a live, já passamos da hora. Aqui o programa vai até às 22 horas. Agradeço muito a sua participação, sempre muito bom conversar contigo. Forte abraço, boa noite, a gente se vê em breve. Obrigado, boa noite para vocês, um abraço a todos. Abraço.